Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Através da Palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Antes de começar essa reflexão bíblica, eu quero te fazer um pedido rápido. Se esse conteúdo te abençoar, deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal para que mais pessoas também possam receber a palavra de Deus. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas. E já quero te fazer uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Você já disse para Deus, eis-me aqui? Hoje vamos refletir em um texto muito poderoso da Bíblia. É Isaías capítulo 6, no versículo 8. A palavra diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia a mim. O tema da nossa reflexão do Momento Rema de hoje, quem está disponível? Antes de entrarmos diretamente nesse versículo, nós precisamos entender o contexto. No capítulo 1 até o capítulo 5 do livro de Isaías, o profeta faz várias denúncias contra o povo de Judá. Ele denuncia corrupção moral, injustiça social, religiosidade vazia, líderes comprometidos com o pecado. O capítulo 5, por exemplo, traz uma sequência de declarações fortes, conhecidas como ai dos que, denunciando o pecado do povo. Então, chegamos ao capítulo 6. À primeira vista, parece uma pausa narrativa, mas na verdade não é. O capítulo 6 mostra o chamado profético de Isaías, ou seja, antes de continuar anunciando juízo, o texto revela algo que nós vamos estar analisando. Isaías não fala por iniciativa própria, ele fala porque teve um encontro com Deus. O capítulo começa com uma frase muito marcante: no ano em que morreu o rei Uzias. Isso nos coloca aproximadamente no ano 740 a.C. O rei Uzias havia governado por muito tempo. Seu reinado foi marcado por crescimento econômico, organização militar e extensão do território. Judá viveu um período de prosperidade, mas o sucesso produziu a soberba. Em 2 Crônicas, capítulo 26, Uzias tenta exercer função sacerdotal dentro do templo, algo que não era permitido. Ele ultrapassou limites estabelecidos por Deus e, confrontado pelos sacerdotes, e Deus o fere com lepra. O rei forte termina frágil. O rei admirado termina isolado e então ele morre. Politicamente, isso gera instabilidade. Externamente, o Império Assírio começa a crescer e a se tornar uma ameaça para Israel. Uma ameaça. Espiritualmente, o povo vivia hipocrisia religiosa e injustiça social. Era um cenário de crise. Crise política, crise espiritual, crise moral. O contraste poderoso é nesse cenário que Isaías declara algo impressionante. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba o contraste. Um rei terreno morre, mas o rei eterno continua no trono. O trono da terra ficou vazio. O trono do céu continua ocupado. Isaías vê o Senhor como Adonai, o Senhor soberano absoluto. Deus não está reagindo à crise. Ele continua governando acima dela. E antes de Deus enviar Isaías, acontece algo fundamental. Antes da missão, vem a revelação. Antes do envio, vem a visão. O chamado, ele nasce de uma visão correta de Deus. Primeiro tópico, visão que transforma. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê Deus como Rei soberano,
o trono é alto, o trono é exaltado, o templo está cheio da glória de Deus. E os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Na língua hebraica, repetir algo 3 vezes indica intensidade máxima. Não é apenas que Deus é santo, Ele é absolutamente santo, separado do pecado, perfeito em sua essência. E diante dessa visão, Isaías não disse: agora eu estou preparado. Não, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. A palavra usada no hebraico carrega a ideia de ruína, colapso. Isaías percebe algo. Ele é pecador. Ele declara isso: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que ele menciona os lábios? Porque ele seria porta-voz de Deus. E diante da santidade perfeita, ele percebe sua própria falha. Isso nos ensina algo, que quanto mais é clara a visão de Deus, mais clara é a visão de nós mesmos. A Bíblia afirma isso. Isaías 64, no versículo 6, diz: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E Paulo escreve em Romanos 3, versículo 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Chamado começa com o quebrantamento. Hoje, muitos querem o microfone, mas pouco querem o altar. O altar revela quem realmente nós somos. Segundo tópico, o altar que purifica. Isaías capítulo 6, do versículo 6 ao 7, diz que um serafim pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios do profeta. Algo muito importante acontece aqui. Isaías reconhece seu pecado, mas ele não se purifica sozinho. O serafim vem até ele. Isso mostra um princípio. O arrependimento é nossa resposta, mas a purificação é iniciativa de Deus. A brasa, ela vem do altar. No contexto do templo, o altar era um lugar de sacrifício, lugar onde o pecado era tratado. Isso aponta para algo muito maior. No Novo Testamento entendemos que o sacrifício definitivo foi realizado por Cristo. Isaías 53, versículo 5 diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões. E Romanos capítulo 5, versículo 8 declara: Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Quando a brasa toca nos lábios de Isaías, o serafim diz: tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Não é maquiagem espiritual, é transformação real. Hoje não temos altar de pedras, temos o altar da cruz. A purificação acontece quando há arrependimento sincero, fé no sacrifício de Cristo, confissão verdadeira. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O obreiro não é alguém perfeito, é alguém purificado pela graça. Entramos no terceiro tópico da mensagem, a pergunta que ecoa. Observe, a ordem do texto: primeiro vem a visão, depois o quebrantamento, depois a purificação. E só então Deus pergunta: a quem enviarei? Deus poderia simplesmente ordenar, mas ele faz a convocação: quem há de ir por nós? E Isaías, ele vai responder: eis-me aqui. Ele não pergunta para onde, por quanto tempo,
qual será o resultado. Ele apenas se coloca à disposição. No versículo 5, ele estava dizendo: ai de mim. No versículo 8, ele diz: eis-me aqui. O que mudou de um versículo para o outro? E a resposta é a graça. Ele não foi enviado porque ele era perfeito. Ele foi enviado porque ele foi purificado. Chamado não nasce da capacidade humana, ela nasce da graça recebida. Deus, ele continua fazendo a mesma pergunta hoje, não apenas dentro da igreja, mas nas oportunidades do dia a dia, na conversa inesperada, na visita e também na família. Deus, ele continua fazendo essas perguntas. Naquele momento em que Deus toca seu coração para falar com alguém, a pergunta ela continua ecoando: a quem enviarei? A vida cristã é prontidão. Paulo, ele escreve: combati o bom combate. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7. Agora nós entramos na conclusão dessa mensagem. Isaías, ele viu o trono, reconheceu o seu pecado, ele foi purificado no altar e então respondeu ao chamado. Essa pergunta atravessou séculos e hoje ela chega até nós. A questão não é: eu tenho um sermão pronto. A questão é: meu coração está pronto? Porque quando o coração está no altar, a missão deixa de ser peso e se torna resposta. O trono continua ocupado. Deus, ele continua no controle de tudo. A graça, ela continua purificando. E a voz continua chamando: a quem enviarei? Que a nossa resposta seja como a de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Se essa palavra falou com você, compartilhe esse vídeo e escreva aqui nos comentários: eis-me aqui, Senhor. E se você ainda não é inscrito no canal, através da palavra, se inscreva e ative o sininho para receber as próximas reflexões. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo.